Vamos lá então, gente. Hoje a gente vai falar o que? De educação especial. Então aqui eu tirei questões que já caíram para as provas da Fundação Catarinense de Educação Especial. Estou usando questões especificamente aqui da banca FEPESD, mas a gente pode usar isso como uma ferramenta de estudo quando estamos falando de educação especial. Então, bora a primeira questão, ela já está aqui do lado. Vamos fazer a leitura dela, mas primeiro não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ajuda o meu trabalho e bora então fazer a leitura dela. Então, a questão é do seguinte, ó. Segundo a lei 13.146 de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidade com as pessoas são classificadas como barreiras. E aí eu quero saber o tipo de barreira aqui. Então vamos lá, gente. Vou analisar uma a uma aqui então para a gente ver. A primeira então é atitudinal. Então o que acontece, né? As atitudes e os comportamentos, então, como preconceito ou indiferença, por exemplo, elas criam um obstáculo social, né, que são definidos pela LBI, né, as barreiras atitudinais. Então, a lei aqui da inclusão da pessoa com deficiência, ela fala justamente isso, né, que as atitudinais são aquelas o quê? São atitudes e comportamentos como preconceito ali que criam esse obstáculo. Então, se a gente analisar a pergunta aqui, é a informação verdadeira, ó, atitudinais. Porque, gente, ó, atitudes ou comportamentos, né? Quando eu faço essa ligação aqui, eu já vejo que vai ser o que? Atitudes, né? Que criam essas barreiras. Porque as urbanísticas, por exemplo, que é a segunda aqui, ela é o quê? Aquelas barreiras referente a obstáculos na vida, nos espaços públicos e privados ali que a pessoa encontra, né? A pessoa com deficiência encontra. As barreiras arquitetônicas, aqui a gente está falando daquelas que são presentes em edifícios, né? Públicos ou privados. Já dos transportes é a questão do transporte público aqui, né, já ia passar aqui a questão. E as barreiras ali de comunicação e na informação é aquelas que dificultam o acesso da pessoa a se expressar e a receber informação. Então, barreiras atitudinais são aquelas ali que estão relacionadas ali a atitudes ou comportamentos que dificultam a inserção da pessoa com deficiência à vida regular, tá bom? Então, vamos para a número 2, e a número 2 diz o seguinte, ó. A resolução número 100 de 13 de dezembro de 2016 estabelece normas para o Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina. Segundo este documento, entende-se por educação especial, modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, com atendimento às necessidades educacionais dos alunos especiais, né, de alunos com. Então vamos lá. Vamos fazer a análise aqui, é uma questão clássica da banca FEPESD, onde ela traz aqui 5 informações para a gente, nesse caso aqui, 5 afirmações, e aí pergunta sobre a veracidade deles. Então a gente tem aqui alunos com deficiência, transtornos do espectro autista, transtorno específico de aprendizagem, transtorno do déficit de atenção ou hiperatividade e altas habilidades ou superdotação. E aí a gente tem que fazer lá, olhar a resolução, né, número 100, e ela fala já no seu artigo número 1 ali sobre o público de atendimento. Então, o público de atendimento dela fala o quê? Que a pessoa com deficiência vai ser atendida assim. Transtorno do espectro autista, vai sim, ele está lá dentro de todos os transtornos globais de desenvolvimento. Então, ele concorre, ele é sim. Transtorno específico de aprendizagem, incorreto, tá, gente? O transtorno específico de aprendizagem, ele não tá lá dentro desse documento, então tem que ficar atento, tá? Transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, correto, tá? Tem que ficar ligado, ele tá lá, sim, o transtorno de déficit de atenção, ele tá nessa norma. E por último, altas habilidades e superdotação também. Então, vejam, ó, esses aqui são os 4 tipos de público que estão definidos aqui, né, nessa resolução aqui, ó, na resolução da Catarinense de Educação Especial aqui, número 100, né, que fala sobre o Sistema Estadual de Educação. Ou seja, 1 verdadeira, 2 verdadeira, 4 verdadeira e 5, resposta correta só pode ser o quê? Letra D, tá? É também a afirmação que tá no gabarito lá, tá, da FEPESD, quando ela realizou essa prova. Então, informação incorreta. A informação correta é a letra D. Então, o único que não consta, transtorno específico de aprendizagem, tá? O transtorno específico de aprendizagem, ele tá ali, ele não tá constando, tá? Não, ele por si só, ele não dá direito a um atendimento educacional especializado, tá? Vamos então agora para número 3. Número 3 é o seguinte, ó.
Vamos lá. Segundo a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, a inclusão escolar, ela tem início aonde? Então, a gente tem aqui, né, os níveis ali falando, né, ali, né, ensino fundamental nos finais, iniciais, e já educação infantil e ensino médio. E a afirmativa correta nessa aqui, eu acho que é bem simplesinha, é o quê? Letra D. Educação infantil. Gente, a Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, lá de 2008, ela preconiza o quê? A inclusão dos níveis, etapas e modalidades, com a matrícula e o acesso sendo garantido desde o princípio da educação básica na educação infantil. Então, quando a gente fala aqui que ela preconiza, né, que é precoce, que é desde o início da educação básica, eu tenho que lembrar que desde o início, né, o início da educação básica, ela é onde? Na educação infantil. Então, o estudante, né, que necessita ali da inclusão, que necessita desse atendimento educacional ali, ele tem que ser atendido desde a educação infantil. Então, a informação é importante aí para cair em concurso, né? Então, o estudante ele deve ser assistido desde a educação infantil, tá bom? Número 4, vamos lá. De acordo com as diretrizes dos Centros de Atendimento Educacional Especializados do Estado de Santa Catarina, é imprescindível o entendimento do perfil cognitivo da pessoa com transtorno de espectro autista, para que ela seja possível compreender o funcionamento dessas pessoas. Quando nos depararmos com educandos que apresentam inabilidades em memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, controle emocional, planejamento e organização. Estamos nos referindo a... Então, bora aqui, gente. A nossa questão, até ela fala o seguinte, né? Ela já fala aqui, ó, das diretrizes, né, de atendimento educacional especializado do nosso estado, né? E aí fala sobre o quê? Sobre o entendimento do perfil cognitivo, né, do estudante com TEA. Então, aqui as informações importantes aqui. E aí ele fala aqui, ó, quando a gente se depara com um educando que apresente inabilidade em memória de trabalho, flexibilidade, aqui, ó, flexibilidade cognitiva, controle emocional, planejamento e organização. Estamos nos referindo a... Então, vamos lá. Primeiro, alterações sensoriais. Incorreto, gente. Alterações sensoriais, eles falam o quê? Sobre a questão de luz, som, tato, aqueles estudantes que têm hipersensibilidade, né, e não as habilidades cognitivas, como está falando na pergunta. Então, alterações sociais é justamente o quê? Aqueles que se referem ao tipo de estímulos, né, aqueles que se afetam com estímulos de som, de luz, né, ou de toque, por exemplo. Então, a primeira aqui não é uma afirmação correta, tá, gente? Letra B, desordens comportamentais. Então, embora a gente sabe que déficits nas funções executivas eles possam levar a desordens comportamentais, o termo ele se refere a manifestações externas e não ao processo cognitivo. Então, quando eu estou falando de desordens aqui comportamentais, a gente fala mais de questão externa. E quando eu estou falando, né, a minha pergunta, ela é sobre o quê? Sobre memória, planejamento cognitivo. Então, ele não entra aqui no que está pedindo na questão. Resposta incorreta. Letra C, intenso processo visual. Gente, informação incorreta também, de acordo com o que está pedindo. Por quê? O intenso processo visual, ele é uma característica de alguns indivíduos com TEA, mas ele não abrange inabilidades de memória, planejamento e controle emocional, né? O termo, né, ele não abrange, né, esse intenso processo visual. Lembrando que esse intenso processo visual, ele afeta alguns indivíduos com TEA, mas não todos. E também ele pode ali afetar a questão cognitiva ali, mas ela não abrange essas questões de memória, planejamento e controle emocional, tá? Letra D, déficit de funções cognitivas. Afirmativa correta daquilo que eu estou buscando. Por quê? Ó, na pergunta tá ali. Memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, controle emocional, planejamento e organização são habilidades que compõem o sistema de funções executivas, tá? Ou seja, a inabilidade nesses aspectos, né? O déficit ali das funções, então, são executivas. Então, quando tem ali, né, a dificuldade ali da memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, um controle emocional, um planejamento e organização ali, a gente está falando o quê? De funções executivas, tá? Então, de acordo com, né, as diretrizes do atendimento educacional especializado. Então, informação correta. E por último, dificuldades em resolução de problema. Incorreto, gente, também, tá? Por quê? Ó?
Deixa eu marcar aqui, vamos lá. A dificuldade, então, em resolução de problemas é uma consequência dos déficits nas funções cognitivas e não aquele que engloba a inabilidade cognitiva listada aqui na pergunta. Então, informação incorreta, tá bom? Número 5, vamos lá. São consideradas práticas baseadas em evidência para o trabalho com estudantes do transtorno do espectro autista. Então vamos lá, gente. Aqui a gente está falando o quê? De práticas, né? Ó, práticas que são baseadas em evidências para um trabalho, né? Com o estudante ali com TEA, né? Com transtorno do espectro autista. Então aqui a questão está perguntando aqui as específicas que têm evidências e são baseadas para o trabalho com esses alunos. Então vamos lá, gente. Primeira coisa aqui, gamificação. Quando a gente pensa em gamificação, vamos lá. Gamificação ela é uma coisa muito abrangente, ela faz parte, por exemplo, das metodologias ativas e ela não é baseada diretamente para o estudante com TEA, né? Então a gamificação ela pode, em alguns indivíduos ali com TEA, ela pode ser uma ferramenta útil para trabalho, né? Mas isso ela não engloba especificamente o TEA, porque como eu falei, ela não é específica, tá? Ela não é baseada ali, como a gente já falou, né? A gamificação ela é uma metodologia ativa, porém ela é de maneira ampla, ela não é específica ali, né? E não atende todo o público também do TEA. Metodologias ativas entram na mesma questão da gamificação, como eu falei para vocês aqui, né? A gamificação ela é uma metodologia ativa também, então ela não se inclui, porque elas são mais amplas e não direcionadas ao trabalho com TEA. Número 3, intervenção baseada no antecedente, né, gente? E aqui, vamos lá. A intervenção baseada no antecedente, ela é correta, né? Justamente, né, com o TEA a gente tem que ter esse histórico do atendimento do estudante, né, baseada naquilo que ele já apresenta, né, no que a família traz pra gente também, né, nos laudos. Então, sim, uma intervenção, é uma prática ali baseada justamente para o atendimento do estudante com TEA. O apoio visual e reforçamento combinados, também, né, também é uma prática baseada em evidência aqui para se trabalhar diretamente com TEA. E a número 5, que é a instrução e intervenção mediada por pares ali, né, do professor de educação especial, do professor do AE. Então elas são práticas reconhecidas, essas 3 aqui que eu falei, e com evidência científica, tá? Para o trabalho com TEA. Então a informação correta seria qual, gente? A 3, a 4 e a 5. Então seria o que? Letra D, ó. É a única que considera, né, 3, 4 e 5, tá bom? Então, cientificamente comprovado, só a 3, a 4 e a 5 ali, que são baseadas ali em evidências para o trabalho direto com o TEA, tá? Vamos para número 6. A número 6 é o seguinte, ó. Viabilizar, armazenar informações na mente para ser utilizadas em diversas circunstâncias. As atividades escolares como aprender, ler, escrever ou realizar cálculos requerem constantemente o uso dessa capacidade, de uma vez que tais habilidades permitem que os estudantes relacionem ideias e integre elas, né, a informações novas e informações já armazenadas. A capacidade que corresponde às afirmações acima é... Então aqui, a gente está falando aqui, ó, de viabilizar e armazenar informações para ser utilizada em diversas circunstâncias. E aí a gente está falando aqui, né, sobre aprender a ler, escrever, né, cálculo. E aí ele fala o que aqui, ó, no finalzinho, ó, que relacione ideias novas, né, e informações já armazenadas. Então ele está falando aquilo que o estudante já sabe e aquilo que o estudante vai adquirir. Dentro disso, né, eu tenho qual que é a capacidade aqui. Então a gente vai analisar as seguintes capacidades que elas já estão aqui, gente. Qual que seria, ó? Capacidade de atenção? Não, a capacidade de atenção é aquela capacidade de alerta, a capacidade do estudante ficar focado numa coisa. Mas ela não faz a ligação entre aquilo que o estudante já sabe e aquilo que ele quer aprender. Então, a primeira, atenção, não é a correta. Segunda, memória do trabalho. Memória do trabalho, correto, é isso mesmo, gente. Por quê? Leitura e compreensão, ela que requer o quê? Você reter aquilo que está no início da frase e ligar com o final dela, né? Cálculo mental requer o quê? Você reter os números intermediários, o passo a passo do cálculo. Então, tem uma expressão, ele tem 2 contas para fazer. Então, o aluno tem que fazer a ligação, né?
o 2 com o 3 são, né, 2 e 3 são dois valores separados. E aí você fazer a ligação para poder resolver o raciocínio, né, dele também, de você conectar informações, né, que vão ser aprendidas com o conhecimento que ele já tem, o conhecimento prévio. Então, a única resposta correta aqui liga tudo isso aqui, ó, informação nova, né, com informação já armazenada, né, ó, viabilizando as informações que já estão armazenadas e relacionar ela em diversas circunstâncias, como ler, escrever e calcular, relacionar essas informações, é a memória de trabalho, né? Flexibilidade cognitiva não é, né? Lembrando que flexibilidade cognitiva ela está mais alinhada a uma mudança ali de pensamento, a novas ideias somente, né? E memória visomotora também não, e percepção também não, percepção que entra mais ali mais ou menos na flexibilidade cognitiva, tá bom? Então, quando a gente está falando aqui de ligar informação nova com informação que já está armazenada e fazer isso e relacionar isso, transferindo para escrever e calcular ou, né, ler, aí a gente está falando de memória de trabalho, tá bom? Número 7 agora, ó. Número 7 diz o seguinte: nas identificações dos indicadores de altas habilidades ou superdotação, faz necessária a avaliação a partir de 3 critérios. Então, veja aqui, a gente está falando de alunos com altas habilidades e superdotação, que também são atendidos, né, são públicos da educação inclusiva, e aí agora eu preciso saber o seguinte, a avaliação deles é feita em 3 critérios, tá, gente? A avaliação, isso já está documentado, tá? Então, os 3 critérios, eles são já fixos, então eu tenho que analisar eles de maneira separada. Vamos lá. Letra A que diz o seguinte, ó: frequência, alternância e sabedoria. Essas aqui são alternativas incorretas. Por quê, gente? O termo alternância e sabedoria não são critérios fundamentais. Então aqui, ó, a frequência, ela mas o alternância e sabedoria não é. Então, já vou riscar eles fora. Então, a primeira não é uma afirmativa correta, tá? Letra B: consistência, sabedoria e precocidade. Então, o termo sabedoria e precocidade, eles não são critérios fundamentais da avaliação. Embora a precocidade seja uma característica nos estudantes de altas habilidades ou superdotação, essa precocidade, né, essa coisa do aprender cedo, ela não faz parte, tá? Não é isso que vai definir o estudante ali como altas habilidades ou superdotação. Então, no caso aqui, eu vou cortar o quê? Precocidade e a sabedoria, tá? Consistência, a gente faz parte sim, tá? Então, a frequência, a consistência, eles fazem parte sim, tá? Então, informação incorreta. Letra C: intensidade, alternância e precocidade. Então, a gente já falou que precocidade não faz parte, ó, da avaliação de um estudante com altas habilidades e superdotação. A alternância, a gente também já falou lá na primeira que não faz parte. Intensidade, aí sim, ó, intensidade é um dos 3 critérios ali para definir o estudante, né, com altas habilidades ou superdotação. Vamos agora, então, para a letra D. Letra D eu tenho aqui, ó, intensidade, que a gente já falou antes, frequência, já falamos antes, né, e consistência, que já falamos antes. Informação correta, né? Os 3 critérios da avaliação do aluno com superdotação ou altas habilidades é o quê? Frequência, que é o potencial, né, com que potencial o potencial dele aparece. A frequência quer dizer assim, com qual frequência, né? Quantas vezes, né? De que forma a periodicidade que aquelas altas habilidades aparecem no estudante. Então, frequência, sim, tá? Um dos critérios. Segundo deles, intensidade. É a qualidade, né? E a profundidade que aquela característica se manifesta, tá bom? E por último, a consistência, que é a estabilidade dessas manifestações ao longo do tempo. Então, assim, não é uma coisa passageira. O estudante, não teve um destaque nesse conteúdo só e nos outros ele já não teve nenhum, né? Que no caso, ali diria que é uma coisa específica daquele conteúdo. Então, ele não mostra consistência ao longo do tempo. Tá? Então, a informação correta seria a letra D. Intensidade, o tempo que, né? A intensidade é... Já me perdi aqui, desculpa. É que eu me confundi. Na minha, eu fiquei olhando de cima, frequência, consistência e intensidade, por isso eu me enrolei. Intensidade, então, a qualidade daquilo que ele se manifesta. Frequência, né? O tempo ali que leva para se manifestar, né? Com que frequência que ele se manifesta. E por último, a consistência. A consistência que eu estou falando, como eu falei, ao longo do tempo, aquele estudante continua apresentando essas habilidades, esse comportamento, então informação
correta, então, letra D. E aqui na última a gente já falou, né, alternância. Alternância é uma informação incorreta, tá bom? Por isso que ela não seria, então. Deixa eu marcar aqui. Então, quando a gente falar de os 3 critérios para altas habilidades ou superdotação: frequência, consistência e intensidade, tá bom, pessoal? Vamos agora aqui para número 8. Vamos lá. De acordo com as diretrizes do Atendimento Educacional Especializado AEE, na rede regular de Santa Catarina, é uma ação de atendimento aos estudantes com altas habilidades e superdotação. Então vamos lá, gente, aqui ó. Eu vou avaliar todas explicando aqui para vocês. Veja que mais uma questão falando sobre altas habilidades e superdotação. Então provas aí que são específicas para educação especial, ela costuma ali fazer bem essa diferenciação e pedir isso aqui, né? Pedir, na verdade, deficiência visual, intelectual e altas habilidades foram os termos que eu mais achei nessas provas, tá? Então, primeiro aqui, ó. Letra A. Avaliar eventualmente os possíveis traços de altas habilidades ou superdotação. Então, vamos lá, gente. Primeiro erro aqui é o quê? O eventualmente, gente. Porque a avaliação, ela deve ser contínua, ela é um processo contínuo, né, e aprofundado, e ele não é apenas eventual. Então, a primeira é incorreta. Letra B, elaborar exclusivamente o parecer pedagógico coletivo. Então, tá incorreto, né? A elaboração dos pareceres, ela é o quê? Individual. Ela não pode ser feita de forma coletiva, tá? Então, informação incorreta. Letra C, verificar a evolução do desempenho de forma pontual. Então, vamos lá. Mesmo que a gente falou aqui, né, da avaliação. Ela não pode ser o quê? Eventual. Ela deve ser sistemática, longitudinal. Ela não pode ser apenas pontual. Então, informação incorreta. Letra D. Encaminhar os estudantes para atividades complementares relacionadas às suas áreas de interesse. E essa aqui é o que, gente? Informação correta. O objetivo do AEE perante os estudantes ali com altas habilidades ou superdotação é suplementar a formação dele, ou seja, aquilo que ele já está trabalhando, né, em sala, aquilo que ele tem facilidade, o AEE vai fazer o quê? O enriquecimento da proposta, né, do trabalho curricular. Então, sendo encaminhamento para oficinas, para projeto, né, ações práticas, né, ter uma central para atender as necessidades do aprofundamento desse estudante, tá? Então, aqui é informação correta, né? O aluno com altas habilidades ou superdotação, ele deve ser encaminhado para atividades complementares relacionadas à sua área de interesse, tá bom? E a letra E, suplementar as áreas no quais o estudante apresenta habilidades acima da média. Veja que ela até parece correta ali conforme a outra, né? Porém, suplementar, ele é o objetivo do AE, ele não é ação. Se a gente lembrar aqui a pergunta, ó, ele pergunta uma ação. E suplementar áreas nas quais o estudante apresenta habilidades acima da média é o quê? É o objetivo do AE. Então, como ele pede para a gente descrever uma ação específica, né? Ali ele fala, então, de encaminhar o estudante, né, para atividades ali que ele possa suplementar isso. Por isso que a informação é incorreta, tá? Porque a pergunta, ela pede uma ação, tá? Então, a ação, aqui é mais uma questão aqui de interpretação da questão, ó. Porque ele pede a ação. Então, como ele está pedindo a ação, eu tenho que focar aqui na ação, tá? Daí, então, a ação é o quê? Encaminhar, tá bom? Vamos então para número 9, nossa penúltima questão, e a penúltima questão aqui é uma questão extensa, de que tem que ter muita atenção, porque ele fala o seguinte, ó, segundo a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, então ele traz um texto para a gente com várias lacunas aqui, tá? Então, ó, eu tenho a primeira lacuna, tem aqui a segunda, deixa eu até apagar isso aqui, senão vai sumir a cor que eu botei aqui para vocês, eu botei em azul e vermelho, só para poder diferenciar aqui e ficar mais fácil para o entendimento. Então, vamos lá, ó. O atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza, e aí temos a lacuna número 1. E aí eu preciso aqui botar uma das palavras aqui, ó. Organiza o quê? Atividades adaptadas, que eu tenho a opção, recursos pedagógicos, terapêuticos ou propostas pedagógicas. Gente, o AEE, ele elabora e organiza o quê, gente? Os recursos pedagógicos. Recursos pedagógicos eu tenho aqui, ó, letra C. Então, já sei que aqui, ó, né, já a letra C é a única que tem recurso pedagógico. Vou continuar analisando com vocês, ó. E de, o quê? Acessibilidade, né? Então, o AE, ele faz o quê? Elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras, né, para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado, daqui, ó, daí eu tenho aqui lacuna 3, né? Então, vamos lá, as opções diferenciam, não se diferenciam, né? Falando o quê? Daquelas realizadas em sala de aula comum. E o AE, ele diferencia sim, tá, gente? Então, aqui, ó,
atividades aqui, ó, já vou fazer a ligação aqui, ó. Aqui a gente já sabe que é esse aqui na 1. Ó, recursos pedagógicos. Aqui, ó, acessibilidade na 2, né? Recursos acessibilidades. E aqui na número 3, eles fazem o quê? Eles diferenciam-se, gente, daqueles realizados em sala de aula. O AE não faz atividades iguais à sala de aula, ele tem que se diferenciar. E agora aqui, ó, comum, não sendo substitutivas. O AE, gente, ó, ele não substitui as atividades na sala de aula regular comum, tá? Então, a informação correta seria aqui a letra C. Lembrando, então, que o AE organiza o recurso pedagógico de acessibilidade, ele tem que fazer atividades que se diferenciam da sala de aula regular comum e ele não é substitutivo à escolarização, né? Tanto que o AE é no contraturno. O AE e a escolarização regular andam lado a lado. Temos que ficar ligado com isso, tá bom? Então, número 9, a resposta à letra C. E por último, a número 10, a nossa questão derradeira aqui. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, deixar nos comentários as dúvidas, as críticas, as sugestões para próximos vídeos, tá bom? Vamos ao número 10, ó. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, define o público-alvo da educação especial. E esse público ele é composto pelo quê, gente? Vamos lá, a questão clássica das provas de educação especial, né? Então, aqui fica ligado, ó. Letra A, alunos com deficiências físicas, sensoriais severas, necessitando escolas especiais para sua formação. Informação aqui incorreta. Por quê, gente? A Política Nacional de Educação Especial, ela faz o quê, gente? Ela diz que o atendimento ele deve ser preferencialmente na rede regular de ensino e não em escolas especiais. Então, primeira informação incorreta. Letra B. Estudantes com dificuldade de aprendizagem, distúrbios de comportamento e deficiência. Informação incorreta, porque dificuldades de aprendizagem e distúrbios de comportamento isoladamente, ou seja, sem outros diagnósticos, eles não definem o público-alvo da educação especial. Então, letra B, informação incorreta, tá bom? Vamos para a letra C. Estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Correto, é bem isso que está lá na Política Nacional de Educação Especial, tá bom? Então, os estudantes com transtornos globais de desenvolvimento, incluindo TEA aqui, por exemplo, altas habilidades ou superdotação, e os estudantes com deficiência. Letra D, apenas estudantes com deficiência física e intelectual, excluindo transtornos e superdotação? Incorreto. A gente já falou, né? Os transtornos de superdotação como TEA estão sim garantidos lá. E na letra E, todos os alunos da educação básica que apresentem rendimento escolar baixo. Baixo rendimento escolar não tem nada a ver, não é critério para a educação especial, né? Embora ele exija uma atenção pedagógica reforçada, ali diferenciada, ele não faz parte, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado da aula, espero que tenha entendido, espero que essa aula tenha ajudado vocês. Não esquece então de curtir, ajudar o meu trabalho. Boa sorte aí nas suas provas, tá, pessoal? Até a próxima aula, tá? Espero que tenha dado tudo certo e tenham gostado da aula, tá bom?